Oi, gente! O objetivo desse vídeo é dar algumas dicas de estimulação do desenvolvimento do bebê. Eu vou fazer ele por semanas, tá? Então a gente vai falar até 4 semanas, depois a gente fala até 8, depois a gente fala até 12. São vídeos curtinhos que eu espero que realmente ajude vocês a no dia a dia ir estimulando o desenvolvimento. Claro que o mais importante aqui é a gente pensar que o desenvolvimento passa por uma relação, por uma troca entre o cuidador e o bebê, tá? Então não é para vocês terem ideia de que é para vocês, de uma maneira robotizada, e treinando o bebê de vocês. A ideia não é essa, tá? Eu espero que as dicas ajudem. E eu tenho aqui um livro que eu queria indicar. Esse vídeo pode estar sendo visto, né, por cuidadores ou profissionais que trabalham com desenvolvimento. Esse livro daqui é um livro excelente para quem trabalha com desenvolvimento, porque ele traz de uma maneira muito clara o que é que a gente observa à medida que o bebê vai se desenvolvendo, tá? Então esse é uma dica importante. Para pais, eu nem diria tanto, mas se forem pais mais engajados, que gostam de estudar, também pode ser uma boa opção. A gente tem um monte de opções aí na internet, de orientação, de estimulação. Em hipótese alguma, esse vídeo vai esgotar as possibilidades de estimulação, mas eu espero que ajude vocês, tá bom? Eu tenho aqui uma bonequinha que vai me ajudar a explicar para vocês direitinho como fazer. Então, bora lá, vamos conversar de 0 a 4 semanas, né? Então, o bebê nasce até 4 semanas, o que é que a gente pode ir estimulando nele? O bebê, quando nasce, ele ainda está sob efeito de muitos reflexos, né? Então, a atividade motora intencional, direcionada, ela ainda não é expressiva, a gente não observa isso na maior parte do desenvolvimento. Então, a cabecinha ainda está muito voltada para uma das laterais, é o comum. A gente pode pegar, colocar ele na posição supinada, né? Assim, supino, e a gente pode pegar chocalhozinhos, qualquer brinquedinho que faça um barulhinho, ou até mesmo uma argola que eu digo nesse sentido, não é argola de brinco não, uma argolinha assim mais ou menos desse tamanho, e a gente vai notar que até 4 semanas eles não buscam com o olhar o objeto, até porque eles não têm um controle motor necessário para isso, nem de pescoço, nem ocular. Uma coisa importante, o bebê se desenvolve, a parte motora vai da cabeça em direção às pernas. Por isso que a gente tem os marcos do desenvolvimento, que até 3 meses sustenta pescoço, até 6 meses sustenta quadril, por isso, ou sustenta tronco, melhor dizendo, por isso que ela senta sem apoio. Aos 9 meses ela já tem um maior controle até os joelhos, por isso que ela engatinha, e por fim, com 1 ano, ela tá andando. Claro que essas são médias, tá? Existem desvios dessa média que ainda são dentro do desenvolvimento típico, mas a gente, a grosso modo, considera esses marcos. Então, hoje a gente vai cuidar do desenvolvimento pensando um bebê até 3 meses, tá? E a gente vai subdividir aqui. Então, até 4 semanas é mais ou menos isso que eu falei. Ele tem pouquíssimo controle motor, então muito do que a gente vai apresentar para a criança é a gente se colocando no campo visual da criança, a gente colocando o objeto no campo visual da criança, para poder ir chamando a atenção dela. Então, se a criança está deitadinha, né, em supino, a cabecinha dela vai estar girada para o lado, essa daqui não gira, mas vamos fazer de conta que tá aqui, giradinha para o lado, ela de barriguinha para cima, e aí a gente vai delicadamente, porque ela ainda se assusta com barulhos, né? Então, delicadamente, ó, a gente vai botar um chocalhinho na linha de visão dela e vai tentar trazer para a linha média. Ela pode acompanhar só com o olho, tá, gente? Porque ela não tem o controle desse pescoço ainda com 4 semanas. Então, a gente pode fazer para um lado, pode fazer para o outro, para ir ajudando a desenvolver esse controle motor ocular e depois de pescoço. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a gente também, aqui eu trouxe outro exemplo, né? Um outro chocalhinho, mas pode ser qualquer um que vocês tenham aí, ou até mesmo uma argola. Também fazer o deslocamento vertical, tá? Tudo muito devagarzinho, ó. E nada de muita extensão, porque lembrem, essa criancinha só tem 4 semanas e ela não vai conseguir fazer essa extensão toda. Então é tudo muito curtinho, tá certo? Tanto para os lados como para cima e para baixo.
e bem devagarzinho. Quando ela tá na posição de prono, gente, se a gente a vira assim, ela vai fazer um esforço para virar a cabeça pro lado para livrar o narizinho dela, tá? Esse é o esperado para uma criança que já tem 4 semanas. A gente não espera que ela levante o pescocinho, isso é mais pra frente. Ela só vai livrar o narizinho, vai passar o nariz bem na superfície e vai livrar o narizinho para poder respirar, tá certo? Os punhos ainda estão cerrados, né? Estão bem fechadinhos, então ela ainda não segura nada. Se a gente coloca uma argolinha, a gente precisa de um esforço para poder abrir a mãozinha, né? Se a gente coloca uma argolinha na mão dela, lembrando, com o apoio, né, da superfície, então a mãozinha está apoiada na cama, enfim, ela não vai segurar, ela vai soltar imediatamente, embora ainda tenha o reflexo, né, de que se a gente colocar ela fecha, mas imediatamente ela solta, ela não sustenta isso, tá? E uma coisa importante, quando a gente, o bebê ele começa claro, desde que nasceu, a perceber os sinais do ambiente. Uma das formas da gente também identificar, investigar se o bebê ele tá ligado no que está acontecendo à sua volta é o seguinte: o bebê tá lá de boa, normalzinho, e aí a gente coloca, faz um pequeno barulhinho, de novo bem devagarzinho aqui do lado, e aí vocês vão notar que ele dá uma parada na atividade motora, apenas. Ainda não é acompanhado de expressão visual, mas ele para a atividade motora porque ele percebe que tem um som ali, tá? Isso é bacana porque dá um sinal pra gente de que o bebê, ele tá interagindo com o ambiente de alguma forma, ok? Ele faz pequenas vocalizações de gargantas, né? De garganta, ainda muito pouco definidas. O rosto, como eu disse, ele ainda é impassível, ele não faz nenhuma expressão quando ele escuta um barulhinho. Ele pode já ter um sorriso social quando o cuidador coloca o próprio rosto na frente da criança. De novo, é a gente que vai se colocar diante da criança, é a gente que vai oferecer o objeto na linha de visão da criança, porque ela ainda não tem o controle de virar em direção ao objeto, não tem esse controle de pescoço ou até mesmo do rosto do avaliador, também não tem o controle para poder olhar para o avaliador. Então é a gente sempre que se coloca diante da criança, tá? Então ela pode ter um iniciozinho já de um sorriso social, também reduz a atividade motora quando o cuidador chega perto e conversa com ela. Esse já é um sinal importante para a gente observar também como a criança está interagindo com pessoas e não só com objetos, tá? Ela já reconhece o cuidador, por isso que provavelmente pode aparecer um sorriso social aí, ela reconhece a voz, se acalma quando falam com ela. Então conversem com a criança de vocês, com o bebê de vocês, enquanto tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, vai conversando, bora trocar essa fraldinha, e conversem olhando para ela, se colocando no campo de visão dela, tá? Para ir fortalecendo esse contato e essa relação. O olhar ainda é muito vago, mesmo quando ela tá em supino, que eu falei, que a gente, ela tá com o pescocinho de lado, a gente vai colocar e vai tentar fazer deslocamento, ela pode acompanhar com o olho, mas é muito rápido, gente, é assim por volta de 2, 3 segundos que ela consegue acompanhar. Então, realmente, o olhar ainda é bastante vago nesse momento, tá certo? Gostaram dessas dicas? Vocês podem ver que são dicas, assim, bem específicas relacionadas ao desenvolvimento, porque o bebezinho ainda está numa fase muito inicial, então nem tem tanta coisa assim para a gente poder observar, não é verdade? Mas o próximo vídeo é para crianças, bebês entre 4 e 8 semanas. Vamos lá?